Fala, meu povo maravilhoso! Que alegria, que satisfação, professor Bruno Freitas aqui com vocês, hoje para trabalhar um ponto muito importante do direito penal. Um ponto que sempre cai em prova. Um ponto que causa muita confusão para você concurseiro, para você que está se preparando para a prova de concurso. Então, professor, sem delongas, qual é o nosso tema de hoje, galera? O nosso tema de hoje é crimes contra o patrimônio. Tema que não é difícil, tem algumas pegadinhas, e se você ficar até o final, eu vou te mostrar todas, e você não vai derrapar, você não vai cair nas pegadinhas do examinador, então fica comigo, tá bom? Mas antes de iniciar o tema, eu quero colocar aqui para vocês as minhas redes sociais, o meu Instagram, @prof.brunofre, o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, todo dia nas minhas redes sociais, vocês vão encontrar conteúdo relevante, conteúdo que vai agregar conhecimento, conteúdo que vai te ajudar na sua preparação, tá? Então não deixe de se inscrever, tá aí as redes sociais na tela para vocês. Se inscrevam, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tranquilo? Pegaram o material? Então vamos embora. Olha aí. Os crimes contra o patrimônio começam no artigo 155 e o primeiro crime é o crime de furto. É o crime de furto. O artigo 155 diz o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Olha a pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Galera, vocês sabem que todo crime, ele protege um bem jurídico, é o bem jurídico tutelado por determinado crime. O bem jurídico protegido pelo crime de furto é a propriedade, a posse e a detenção do quê? Do patrimônio. Cuidado, tá? O bem jurídico tutelado, o bem jurídico protegido pelo crime de furto é a propriedade, a posse e a detenção do patrimônio. Cuidado, não é só a propriedade não, tá? Não é só a propriedade não. É a propriedade, a posse e a detenção. Propriedade, posse e detenção. Tudo bem? Antes de avançar aqui com o conteúdo, eu gostaria de perguntar para vocês, e creio que a maioria de vocês já escutou esse ditado popular. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não é isso? Ladrão que rouba ladrão, o ladrão que furta ladrão, tem 100 anos de perdão. Ou seja, será que o ladrão que furta outro ladrão, ele não comete crime? Será que esse ditado tem alguma validade, galera? O que você acha? O que você acha? Você acha mesmo? E a ilusão de quem acredita, né, galera? É lógico que não. É óbvio que não. Esse ditado não tem nada a ver com o nosso direito popular, no nosso direito penal. Esse ditado popular não está em consonância com o direito penal, ou seja, ladrão que furta ladrão responde pelo crime, comete crime. Quer ver? Vem comigo. Imagina o seguinte, vamos imaginar o seguinte exemplo. O indivíduo A furta a TV de B. O indivíduo A furtou a TV de B. Foi lá na casa dele, ó, subtraiu a televisão, beleza? A foi até a casa de B e subtraiu a sua televisão. Beleza. Só que aí, C foi na casa de B e subtraiu a televisão de A. Olha que bagunça. Olha que bagunça. Olha lá. O indivíduo A foi lá na casa de B e subtraiu a sua televisão. Levou para casa. Um outro indivíduo, C, foi até a casa de A e subtraiu a TV. Levou para casa dele. Tranquilo? Então, nós temos o esquema mais ou menos assim, ó. Quer ver? A subtraiu de B. C subtraiu de A. Beleza? A subtraiu a televisão de B.
C subtraiu a televisão de A. Tranquilo? Beleza. A pergunta é, C, que furtou o indivíduo, que furtou o ladrão, ele vai responder pelo crime? É lógico que vai, galera. É óbvio que vai. Com certeza que vai. Mas qual que é o detalhe aqui que eu quero que você preste atenção? Olha só. Aqui, ó, nessa relação entre A e B, quem é a vítima? Quem é a vítima? Fala para mim. A vítima é B, não é? A foi lá na casa de B e subtraiu a sua televisão. Perfeito. Então, nessa primeira jogada ali entre A e B, A é o autor, B é a vítima. Tranquilo? Beleza. Agora, presta atenção. Nessa aqui, ó, nessa relação que existe aqui, ó, entre C e A, quem é a vítima? Quem é a vítima? Nessa relação entre C e A, quem é a vítima, meu povo maravilhoso? Galera, a vítima continua sendo quem? B. A vítima continua sendo B. Por quê? Porque a posse que A tinha sobre o bem era uma posse ilegal. O direito penal não tutela posse ilegal. Então, desses dois fatos criminosos, olha aqui, eu tenho o primeiro fato aqui, eu tenho o segundo fato aqui. Quem é a vítima? B. B é a vítima de ambos os fatos criminosos. B é a vítima de ambos os fatos criminosos. Beleza? Então, aquele ditado popular, ladrão que furta ladrão, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aqui não, José. Aqui não. Ladrão que furta ladrão comete crime da mesma forma. Só que o detalhe é, a vítima é aquela que detinha a propriedade legal do bem. O direito penal ele não tutela, o direito penal ele não protege propriedade, posse ou detenção ilegal. Não, só se ela for legal. Só se ela for legal. Se liga nisso. Cuidado com isso. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos seguir. Olha aí. Olha aí. Crime de furto. Crime de furto. Sujeito ativo. Galera, qualquer pessoa. Aqui nós temos o chamado crime comum. Como assim, professor? O furto é um crime comum? Sim, o furto é um crime comum. Por quê? Porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Furto é um crime comum porque ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não é exigido do sujeito ativo uma qualidade especial. Não é exigido. Se não é exigido uma qualidade especial, qualquer pessoa pode praticar o crime. Se qualquer pessoa pode praticar o crime, ele é um crime comum, ok? Então, o furto é um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas olha só, o sujeito ativo é qualquer pessoa, olha lá, exceto seu proprietário. O proprietário não tem como cometer furto contra ele mesmo. Se a coisa é minha, essa caneta é minha, eu tenho como subtrair ela para mim mesmo? Eu posso até subtrair, mas é minha. Para ser furto é coisa alheia, ok? Ou seja, para configurar o crime de furto, a coisa tem que ser de terceira pessoa. Tem que ser de terceira pessoa. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Olha lá. Sujeito passivo. Sujeito passivo é a vítima. Vítima. Quem pode ser vítima do crime de furto? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha posse, propriedade ou que esteja com a detenção da coisa. Qualquer pessoa que tenha a posse ou a propriedade do objeto. Beleza? Qualquer pessoa que tenha a posse ou a propriedade do objeto. Beleza? Chegamos num ponto importante. Aqui presta atenção. Aqui presta atenção. Qual é a conduta criminosa? Qual é a conduta criminosa que nós temos lá no artigo 155? Qual é o verbo? O verbo é subtrair, não é isso? O verbo é subtrair. Olha aqui, ó. Subtrair. Então, a conduta criminosa é subtrair.
Subtrair significa tirar algo de alguém. Subtrair significa tirar algo de alguém. Tirar algo de alguém. Isso é subtrair. Beleza. Só que ele tem que subtrair o quê? Coisa alheia móvel. Não é isso? Para configurar o crime de furto, ele tem que subtrair coisa alheia móvel. Agora, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Essa coisa necessariamente tem que ter um valor. A coisa subtraída necessariamente tem que ter um valor. E eu estou aqui te entregando o primeiro todinho da aula. O professor nunca assistiu a sua aula. O que é todinho? Calma. Tem professores que dão dicas importantes. Eu não. Eu te entrego um todinho. Quem já tomou todinho aqui? Geladinho, desce que é uma beleza. Então, ao invés de te entregar uma dica, eu te entrego um todinho. Você vai associar a informação que eu estou te dando a um todinho geladinho. Por quê? Na hora da prova, você vai lembrar do todinho. Na hora da prova, você vai lembrar dessa informação que eu estou te dando. Por isso, estou te entregando o primeiro todinho da aula. No crime de furto, a coisa subtraída obrigatoriamente tem que ter um valor. Professor, tem que ser valor econômico? Não necessariamente. Pode ser um valor econômico, mas pode também ter um valor sentimental. O importante é ter valor. Seja econômico, seja sentimental. Sabe por quê? Sabe por quê? Imagina que o indivíduo entrou numa papelaria e subtraiu uma caneta Bic. Valor, R$2. Subtraiu uma caneta Bic. Valor, R$2. R$2. Eu te pergunto, esta caneta Bic no valor de R$2 vai trazer um prejuízo concreto e potencial para essa papelaria? Possivelmente não. Possivelmente não. Então perceba que aqui nós teremos a aplicação do princípio da insignificância, que afasta a tipicidade material. O indivíduo não comete crime. O indivíduo não comete crime. Por isso, o todinho. Por isso, eu te disse, o objeto, o bem subtraído no crime de furto, necessariamente tem que ter um valor. Tem que ter um valor. Seja um valor econômico, seja um valor sentimental. Professor, o valor sentimental também conta? Conta. Conta. Não precisa ter valor econômico, mas se tiver um valor sentimental, pode incorrer o crime de furto. Agora, não teremos o crime de furto, vai ser aplicado o princípio da insignificância quando o objeto subtraído não tiver valor. Ok? Então, necessariamente, o objeto subtraído, obrigatoriamente, ele tem que ter o quê? Valor. Ele tem que ter valor. Necessariamente, obrigatoriamente tem que ter valor. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, tá? Por quê? Porque é aqui que nós vamos diferenciar lá na frente você vai lembrar. Quando nós estiver falando de roubo. Lá no roubo, o bem subtraído não precisa ter valor nenhum, que mesmo assim vai caracterizar o roubo. Porque mesmo assim vai caracterizar o roubo. Aqui no furto é diferente. Aqui no furto, o objeto subtraído, presta atenção, o objeto subtraído ele tem que ter um valor. Seja valor econômico, seja valor sentimental. Não interessa, mas tem que ter valor. Tem que ter valor. Tranquilo? Porque se não tiver valor, princípio da insignificância. Se não tiver valor, princípio da insignificância. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Um outro detalhe que tem sido reiteradamente cobrado nas provas é o momento da consumação do furto. Olha aí, todinho para você, anota. O furto se consuma no momento da transferência da posse do bem. O furto se consuma no momento da transferência da posse do bem. Quem estuda para concurso há um tempo já ouviu falar nisso aqui que eu vou te falar. Ah, para o furto se consumar,
Para o roubo se consumar, tem que ter a posse mansa e pacífica. Quem já não ouviu essa expressão? Tem que ter a posse mansa e pacífica do objeto. Se não tiver posse mansa e pacífica do objeto, não consuma, aí seria tentado. Galera, não existe mais essa obrigatoriedade. Para o crime de furto se consumar, para o crime de roubo se consumar, não é exigido mais a chamada posse mansa e pacífica. E esqueçam isso. Risca isso do seu caderno, risca isso da sua vida, risca isso da sua memória. Pode jogar fora. Não serve mais. Durante muito tempo, esse era o entendimento. Não é mais. Qual é o entendimento agora, professor? O crime de furto e de roubo se consuma com a transferência da posse. Galera, transferiu a posse? Tchau. O crime está consumado. Mesmo que seja por um instante muito pequeno de tempo, não interessa, está consumado. Tá? Então, cuidado. Consumação, furto, consumação, roubo, com a mera transferência da posse do objeto. Não sendo mais necessário, não é mais obrigatório a chamada posse mansa e pacífica. Não exige mais isso. Não é necessário. Tranquilo? Cuidado, porque eu tô te falando, isso é cobrado demais nas provas. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Podemos avançar, meu povo maravilhoso? Olha só. Crime de furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia. Móvel. Quando nós estamos falando de coisa alheia, meu povo maravilhoso, quando a gente fala alheio, pressupõe que essa coisa ela tem que ser o quê? De alguém. Se é alheio, tem que ser de alguém. Então, para caracterizar o crime de furto, o indivíduo vai subtrair coisa de alguém. É uma coisa alheia, móvel. Então, tem que ser de alguém. Aí, eu convido você a fazer a seguinte reflexão comigo. Presta atenção. Presta atenção. Se uma coisa não tiver dono, uma coisa que não tem dono, caracteriza o crime de furto? Imagina que o indivíduo está subtraindo uma coisa que não tem dono. O indivíduo está subtraindo uma coisa que não tem dono. Caracteriza o crime de furto? Não. Não caracteriza o crime de furto. O furto não é subtrair para si ou para outra coisa alheia. Essa coisa tem que ser de alguém. Se a coisa que ele subtraiu não tem dono, não tem furto. Não tem furto. Então, se a coisa não tiver dono, não caracteriza furto. Por quê? Para ser furto tem que ser de alguém, tem que ser alheia. Presta atenção. Se a coisa estiver abandonada, tem dono? Não, ela foi abandonada. Se a coisa foi abandonada, não tem dono. Se não tem dono, não é alheia. Se não é alheia, não tem furto. Não tem furto. Cuidado com essas expressões que eu estou colocando aqui para vocês, porque são essas expressões que vêm na prova. São elas. Ah, professor, como é que eu vou saber que uma coisa não tinha dono? Como é que eu vou saber que uma coisa é abandonada? Calma, na prova, o examinador ele vai colocar essas palavrinhas-chave para vocês, que eu estou colocando aqui para vocês. Primeiro, se a coisa não tiver dono, não tem furto. Segundo, se a coisa estiver abandonada, não tem furto, porque não é alheia. Tudo bem? Agora, presta atenção. Quando não se conhece o dono da coisa, olha como é que muda. Presta atenção. Se eu não conheço o dono, não tem furto. Beleza? Só que tem um outro crime. A apropriação, vou até marcar de outra cor aqui, ó. A apropriação de coisa achada. A apropriação de coisa achada. Então, mais um dito popular aqui para vocês. Achado não é roubado. Sai fora. Sai fora dessa. Tudo bem. Achado não é roubado? Não. Achado não é furtado? Não, mas é crime. É crime. A apropriação de coisa achada. 169, inciso 3º do Código Penal. Cuidado. Beleza? Achado não é roubado. Achei um telefone aqui, não é roubado. Não é mesmo, não. Não é mesmo, não. Mas é a apropriação de coisa achada. Cuidado.
Cuidado, tranquilo? Então perceba, para ocorrer furto, tem que ter o quê? Para ocorrer furto, tem que subtrair coisa alheia. Se a coisa é alheia, eu vou pressupor que ela é de alguém. Se a coisa é alheia, estou pressupondo que ela é de alguém. Então perceba, se a coisa não tiver dono, não tem furto. Não caracteriza o furto. Se a coisa estiver abandonada, não caracteriza o furto. Se eu não conheço o dono da coisa, não caracteriza o furto, mas caracteriza o quê? A apropriação de coisa achada. Cuidado, tá? Cuidado. Cuidado. Essas expressões vêm em provas. Cuidado para você não ser induzido a erro. Cuidado, cuidado e cuidado. Tá bom? Olha aí. Detalhe. No crime de furto, olha só isso aqui. No crime de furto, para caracterizar o crime de furto, o dolo do agente, o que é dolo? Vontade. Dolo é vontade. Dolo é vontade. Ok? No crime de furto, para caracterizar o crime de furto, ele tem que ter o quê? Dolo. Ele tem que ter o quê? Vontade de subtrair a coisa e mais vontade de apoderar dessa coisa como se ele fosse o dono da coisa. Como se a coisa fosse dele. Ou seja, o indivíduo, para praticar o crime de furto, não basta ele subtrair o bem. Ele vai subtrair o bem, beleza? Com o dolo, com a intenção, com a vontade de se apoderar daquele bem de modo definitivo. Se o indivíduo subtrair o bem com o dolo, com a vontade de se apoderar daquele bem de forma definitiva, eu tenho o crime de furto. Eu tenho o crime de furto. Então não basta ele subtrair. Ele tem que subtrair e vontade de se apoderar de maneira definitiva. E por que eu estou falando isso? Presta atenção agora comigo. Por que eu estou falando isso? Porque se o indivíduo subtrai algo, com a vontade, com dolo, de se apoderar de maneira provisória, de maneira temporária, eu tenho chamado, presta atenção, eu tenho chamado furto de uso. Olha lá. Para ocorrer o furto de uso, a vontade, e eu estou chamando aqui o dolo, é de apoderar de maneira temporária, de maneira provisória. Então presta atenção, para a gente encerrar isso aqui, presta atenção nisso aqui. Para caracterizar o crime de furto, 155 do Código Penal, ele tem que ter o dolo de subtrair e de se apoderar da coisa de maneira definitiva. Ele quer aquele bem para ele, ponto final. Pois, se ele subtrair com a vontade, com o dolo, de se apoderar temporariamente da coisa, provisoriamente da coisa, eu tenho chamado furto de uso. E olha o todinho que eu vou te entregar aqui agora. Olha o todinho que eu vou te entregar aqui agora. Furto de uso não é crime. Furto de uso, a conduta é atípica, não é crime. Não é crime. Então, se eu quero subtrair, mas apenas para usar temporariamente aquele objeto, eu não cometo o crime de furto. Não há crime. Tem o chamado furto de uso, mas não é crime, é uma conduta atípica. É uma conduta atípica. Beleza? Para esse momento, é isso que eu quero que você grave. Furto. Subtração, apoderamento definitivo. Furto de uso, subtração, apoderamento temporário provisório. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Tá então. Galera, espero ter contribuído com vocês. Muitas informações, tenham calma, organize. Beleza? E lógico, é evidente, qualquer dúvida sobre esse assunto, manda aqui para mim
que eu terei o prazer muito grande de responder a todos vocês. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto, te vejo lá dentro. Fala, meu povo maravilhoso, que alegria, que satisfação, é sempre um prazer para mim estar aqui com vocês, professor Bruno Freitas, hoje para a gente dar sequência no estudo dos crimes contra o patrimônio. Nós estamos estudando o crime de furto, ok? Nós estamos estudando o crime de furto e vamos dar sequência. Mas antes de começar, pegue o seu material, pegue aí caderno, lápis, caneta, abra o Código Penal a partir do artigo 155 do Código Penal, abra aí o Código Penal, seja com ele aberto, tá bom? Esteja com ele aberto. E se você tiver uma caneta marca-texto, também vai te ajudar bastante. Também vai te ajudar bastante. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, meu povo maravilhoso. Crimes contra o patrimônio é o nosso tema, mas antes... Aqui minhas redes sociais para vocês. Instagram, @profbrunofre, meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Diariamente, conteúdo relevante de qualidade nas minhas redes sociais para ajudar vocês nessa caminhada do concurso público, que eu sei, não é fácil. É uma caminhada difícil, é uma caminhada árdua, mas eu estou aqui para acompanhar você nessa caminhada, te incentivar, porque na hora que você chegar na sua vitória, a vitória é nossa. A vitória é nossa, tamo junto. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos continuar falando do crime de furto. E nós vamos iniciar hoje falando sobre o furto de uso. Estão lembrados? Para caracterizar o crime de furto do artigo 155, ele tem que subtrair com a vontade de se apropriar definitivamente do bem. Se ele apenas subtrair o bem para usar, ou seja, a vontade dele é de se apropriar temporariamente, nós teremos então a figura chamada de furto de uso. Mas olha só, furto de uso dá a impressão que é crime. E na verdade, galera, olha aqui, ó. Furto de uso, a conduta é uma conduta atípica, ou seja, não há crime.
não há crime. Ok? Aqui, no furto de uso, olha só, nós temos a subtração. Ocorre a subtração da coisa, mas o agente não possui, é o detalhe, o agente não possui a intenção de apoderar-se da coisa como se sua fosse. Aqui, ele vai se apoderar da coisa de maneira temporária, provisória. Tá? É por isso que chama-se furto de uso. Mas, por favor, cuidado. Cuidado para não confundir, beleza? Furto de uso não é crime, é uma conduta atípica, beleza? Cuidado! O examinador adora usar essa expressão para te induzir a erro. Só que tem um detalhe. Para ficar caracterizado esse furto de uso, os requisitos eles têm que estar presentes. Todos eles são requisitos cumulativos. Se esses requisitos não estiverem presentes, não tem furto de uso. Aí eu tenho furto, que é crime. Quais são os requisitos, professor? Vamos lá. Olha aí. Primeiro requisito, tem que ter a subtração da coisa. Lógico. Para caracterizar o furto de uso, evidente, tem que ter a subtração da coisa. Beleza? Então o indivíduo ele vai subtrair a coisa. Só que olha a diferença aqui agora. Ele vai subtrair, vai. Com qual intenção? Ele vai subtrair com a intenção de uso momentâneo da coisa. Ele não vai subtrair com a intenção de ficar definitivamente com aquele bem, não. Aqui no furto de uso, ele subtrai com a intenção de uso. Ele vai usar momentaneamente aquele objeto. Beleza? Terceiro requisito. Olha só. Ele tem que devolver imediatamente após o uso e sem qualquer dano. Subtrair. Usei. Entreguei no mesmo local sem nenhum dano no bem. Esse é o terceiro requisito. Eu subtraí? Subtraí. Eu usei? Usei. Mas, estou devolvendo no mesmo local sem nenhum dano. Sem nenhum dano. Beleza? Agora, o mais complicado é o último requisito. Tem que ser sem a percepção da vítima. Tem que ocorrer sem a percepção da vítima. A vítima não pode perceber. Por quê? Porque se ela perceber, tchau, não tem furto de uso. Tem o quê? Furto. Tem furto. Beleza? Então estão aí os requisitos. Subtração da coisa, a intenção é do uso momentâneo, a devolução tem que ser imediata da coisa após o uso sem qualquer dano e sem percepção da vítima. Vou te dar um exemplo para que você possa imaginar isso aqui. O Mévio, ele está namorando com a Maria. Coisa mais bonitinha os dois namorando. Beleza? Eles estão namorando. O Mévio, então, chamou a Maria para tomar um sorvete. Maria, sorvete não, um açaí. Maria, estou te convidando, bora tomar um sorvete? Sorvete não, bora tomar um açaí? Ela, claro, eu aceito. Aí, o Mévio, querendo impressionar a Maria, e não querendo levar ele no quadro, não querendo levar ela no quadro da bicicleta, imagina, primeiro encontro, o Mévio chega com a bicicleta, Maria, senta aqui no quadro e vambora. O Mévio não queria isso. Ele queria impressionar a Maria, logo no primeiro encontro. O que ele fez? Ele sabia que o seu vizinho ele tinha um carro. E que o vizinho chegava meio chumbado toda noite, meio bêbado, parava o carro lá, deixava o carro todo aberto, baixava na ignição e ia embora dormir. E só acordava no outro dia. O Mévio já sabia disso. Então ele falou assim, é hoje. É hoje. Ele só esperou o vizinho chegar, o vizinho entrou, ele esperou um tempo para o vizinho cair lá morto de bêbado. O que ele fez? Entrou no carro. Pegou o carro do vizinho, foi lá na casa da Maria, pegou a Maria,
Levou a Maria para tomar o açaí, eles tomaram o açaí, trocaram ideia, trocaram uns beijinhos, uns abraços. O Mev, então, deixou a Maria em casa e foi embora. Quando ele foi embora, ele deixou o carro no mesmo lugar, sem nenhum dano e mais. O dono, o vizinho, nem percebeu. No outro dia, ele nem percebeu isso. O Mévio cometeu o crime de furto? Não. O Mévio não cometeu crime nessa situação. E por que não? Porque ele subtraiu bem? Subtraiu. Mas a intenção era de uso o quê? Momentâneo, temporário, provisório. Ele devolveu o carro no mesmo local sem nenhum dano. E mais importante, a vítima nem percebeu. A vítima nem percebeu. O que nós temos aqui? O chamado furto de uso. É uma conduta atípica. Não é crime. Imagina, o vizinho ele tem uma câmera lá na casa dele. No outro dia de manhã ele voltou e viu que o Mev tinha feito aquilo tudo. Foi lá na polícia. Galera, não é crime. É furto de uso. Conduta atípica. Agora, presta atenção. Para caracterizar, necessariamente, todos os requisitos têm que estar presentes. São requisitos cumulativos. São requisitos o quê? Cumulativos. Todos os requisitos devem estar presentes. Se faltar qualquer um deles, já era. Aí é crime. Aí é crime. Aí é crime de furto. Tranquilo? Beleza? Cuidado com esse furto de uso que ele cai em prova. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Chegamos então no parágrafo 1º do artigo 155. O que nós temos no parágrafo 1º do artigo 155? Uma causa de aumento de pena. Eu tenho uma causa de aumento de pena. Olha lá. A pena aumenta-se de 1/3. Se você tem a sua lei aí, se você está com a sua lei aberta, pega a sua caneta, marca texto. Sempre que tiver prazo na lei, marca o prazo. Sempre. Examinador adora prazo. Examinador adora prazo. Adora prazo. Ok? Olha aí. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Olha aí. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. E eu vou te dar aqui um conceito de repouso noturno. Olha aí. Período em que as pessoas estão descansando e, portanto, de menor vigilância. Olha o todinho que eu vou te entregar. Repouso noturno. Período em que as pessoas estão descansando e, portanto, de menor vigilância. Imagina um vigia que trabalha a noite inteira. Um vigia noturno. Ele trabalha a noite inteira. Quando dá lá 6 horas da manhã, ele vai para a casa dele e vai dormir para descansar. Às 8 horas da manhã, entra o indivíduo na casa desse vigia, subtrai os bens lá da casa dele e vai embora. A pergunta que eu te faço é, nesse exemplo, ocorreu um furto, beleza. Mas será aplicada essa causa de aumento de pena do repouso noturno? Professor, claro que não, pelo amor de Deus. Repouso noturno. Noturno é noite. Tá, mas olha o conceito de repouso noturno que eu te dei. Período em que as pessoas estão descansando e, portanto, de menor vigilância. Eu te pergunto, um vigia que passa a noite inteira trabalhando, ele descansa que horas? Ele descansa que horas? Durante o dia. Durante o dia. Durante o dia é o período de descanso dele, ou seja, durante o dia é o período de menor vigilância, no caso dele. Então, presta atenção. No caso desse vigia, mesmo furto tendo ocorrido às 8 horas da manhã, aplica-se a causa de aumento de pena. Aplica-se a causa de aumento de pena. Então, o que eu quero que você pegue do todinho aqui?
Repouso noturno, não necessariamente o furto tem que acontecer o quê? À noite. Repouso noturno, para ser aplicada essa causa de aumento de pena, para aumentar a pena de 1/3, não necessariamente o crime tem que ocorrer no período noturno, à noite. Não necessariamente. Cuidado com isso, porque a expressão nos induz a erro. Noturno é noite. Não nesse caso. Não nesse caso. Então, cuidado. Lembra, período noturno é o período que as pessoas estão descansando. Galera, lógico e evidente que a maioria dos brasileiros descansa no período noturno, tudo bem. Mas nós temos aí uma grande parcela da sociedade que trabalha à noite. E aí o período noturno, o período de descanso das pessoas é durante o dia. Se eles estão descansando, é de menor vigilância. Se é de menor vigilância, aplica o caso de aumento de pena de 1/3, mesmo tendo ocorrido durante o dia. Então, por favor, cuidado com isso. Eu já estou te adiantando, porque isso é cobrado em prova, e às vezes na hora da prova lá, aquela tensão, aquela coisa louca, aí você acaba sendo induzido a erro. Cuidado com isso, tá bom? Fica ligado. Então, repouso noturno não necessariamente tem que ser à noite. Não necessariamente tem que ser à noite. Tá? Por quê? Porque é o período de descanso. E esse período de descanso pode ser durante o dia para algumas pessoas. E se é de período de descanso, é de menor vigilância. É isso aqui que tem que ser observado. É isso aqui que tem que ser observado. Tranquilo? Show. Prosseguindo, galera. A gente vai chegar aqui, ó, no parágrafo 2º. O que eu tenho no parágrafo 2º? O chamado furto privilegiado. Furto privilegiado. Para ocorrer o furto privilegiado, olha lá. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Vem comigo. Para ocorrer o furto privilegiado, alguns requisitos têm que estar presentes. Que requisitos são esses? Primeiro, o criminoso tem que ser o quê? Primário. Olha aí. O criminoso tem que ser primário. Segundo requisito, o objeto furtado tem que ser de pequeno valor. O objeto furtado tem que ser de pequeno valor. Antes que vocês me perguntem, professor, o que é pequeno valor? A prova não vai te perguntar isso. Pode ficar tranquilo. A prova vai colocar essa expressão. Objeto subtraído tem pequeno valor. Pronto. Beleza? Fiquem tranquilos. Mas para não deixar vocês curiosos, e aqui eu adoto o posicionamento da jurisprudência e da doutrina. Coisa de pequeno valor abaixo de um salário mínimo. Se o valor do objeto subtraído é menor que um salário mínimo, nós podemos falar que é um objeto de pequeno valor. Isso, jurisprudência. Mas não se preocupem com isso. A prova vai colocar a expressão objeto de pequeno valor. Beleza? Então, olha lá. Se o indivíduo é primário, o objeto subtraído é de pequeno valor, aí nós temos os privilégios que o juiz pode aplicar. Olha lá. Ele vai substituir a pena de detenção, a pena de reclusão por detenção. Ele pode diminuir a pena de 1 a 2/3, ou ele pode aplicar somente a pena de multa. Observem isso aqui, ó. Eu tenho 3 privilégios. 3, tá? São 3 privilégios. Substituir a pena de reclusão por detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Então, se o juiz observar que o indivíduo que subtraiu é um indivíduo primário, se ele observar que a coisa subtraída é de pequeno valor, aí ele vai aplicar um dos privilégios. Presta atenção, o juiz vai aplicar um dos privilégios.
ele pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, ou diminuir a pena de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Tranquilo? Então, furto privilegiado, 2 requisitos. Primário, coisa de pequeno valor. Preencheu? O juiz vai conceder os privilégios. São 3, mas o juiz vai conceder um deles. Substituir reclusão por detenção ou diminuir a pena de 1 a 2/3 ou somente aplicar a pena de multa. Somente aplicar a pena de multa. Beleza, turma? Tranquilo? Então, cuidado. Cuidado com o parágrafo 2º do artigo 155, porque ele é usado de referência em vários outros crimes contra o patrimônio. Em vários outros crimes contra o patrimônio, nós vamos ter a figura do crime privilegiado. E os requisitos são os mesmos do furto privilegiado. Então, muito cuidado, porque esse parágrafo 2º, ele é usado como referência para vários outros crimes contra o patrimônio. Então, se você entendeu ele aqui agora, leve ele com você, porque ele vai te ajudar muito aí para frente. Tranquilo? Beleza, meu povo maravilhoso? Vamos fazer algumas questões para verificar se a gente está entendendo isso aqui? Vamos? Olha lá. O crime de furto é considerado consumado quando? Olha aí. Quando é que consuma o furto mesmo? Letra A. Existe a transferência da posse do bem furtado. E a posse é mansa e pacífica. Olha o que eu falei com vocês. Mansa e pacífica. Tira isso aqui do seu mundo. Não existe mais. Não é obrigatório isso mais. B. A transferência da posse do bem furtado se dá por tempo suficiente a não caracterizar o flagrante. Olha aí. Olha aí. Há tempo suficiente. Estou falando de tempo, galera. Furto precisa de tempo? Não. Transferiu a posse, já é o quê? Consumado. C. Existe a transferência da posse do bem da vítima para o agente. Olha aí. Show de bola. Transferiu a posse, já era. Transferiu a posse, o crime já está o quê? Consumado. Transferiu a posse, o crime já está consumado. Beleza? Não tem mansa e pacífica, não exige nenhum tipo de tempo. O Código Penal, quanto ao crime de furto, prevê que, letra A, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção ou diminuí-la de 1 a 2/3, mas é vedado aplicar somente a pena de multa. Está errado. Um dos privilégios é ele aplicar somente a pena de multa. Acabamos de ver o furto privilegiado. Letra B. A pena do crime de furto aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Olha que maravilha aí, ó. A pena do crime de furto aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Olha que beleza. Olha que beleza isso aí. Acabamos de ver o furto no repouso noturno. Letra B está correta, tá bom? Olha aí. Acerca dos crimes de furto é correto, tá? É correto afirmar. Vamos lá? A jurisprudência do STF e do STJ fixou orientação no sentido de que a consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse, sendo imprescindível a posse mansa e pacífica. Olha como é que essa questão é maldosa. Não é mais imprescindível, tá, galera? Antes era, hoje não mais. Transferiu a posse, já era. Os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado são a primariedade e os bons antecedentes. Opa, peraí, professor. Primariedade tá ok, mas não fala nada de bons antecedentes lá não, né? Não, é ele ser primário e a coisa ser de pequeno valor. Não tem nada de bons antecedentes lá não. Letra C. O conflito aparente de normas entre o delito de violação de domicílio cometido como meio para a consecução do crime de furto resolve-se pelo princípio da especialidade, punindo-se somente o furto. Galera, isso aqui eu não vou entrar muito aqui porque não é o momento, tá? Mas essa tá errada também, tá bom? Então, a letra D eu também vou falar mais para frente. A nossa correta é qual? A letra E. Coisas abandonadas ou não pertencentes a ninguém não podem ser objeto do crime de furto. Lembra quando eu disse isso?
Se está abandonada, não tem dono. Se não pertence a ninguém, não tem dono. Se não tem dono, não é alheia. Se não é alheia, não tem o crime de furto. O furto é subtrair para seu aparelho coisa alheia. Tem que ser de alguém. Tem que ser de alguém. Tranquilo? Olha aí. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal. A coisa abandonada não pode ser objeto material do crime. Olha que beleza, ó. A coisa abandonada, se abandonada não tem dono, se não tem dono não tem furto, se não tem furto porque não é alheio, não é de ninguém. Show? Para fechar, assinale a opção correta a respeito do crime de furto. Olha aí. Responde por furto qualificado o agente que subtrai coisa móvel durante o repouso noturno. Não é uma qualificadora. É uma causa de aumento de pena. É uma causa de aumento de pena. Letra B. Assim como ocorre nos crimes tributários, o pagamento da dívida decorrente da subtração de energia elétrica antes do recebimento da denúncia extingue a punibilidade do crime. Não extingue. O pagamento não extingue a punibilidade do crime. A captação clandestina de sinal de TV por assinatura configura crime de furto. Galera, não configura crime de furto. Nós vamos falar sobre isso nas aulas posteriores, tá? Olha a letra D. Conforme a orientação pacífica do STJ, o furto se consuma no momento da inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve intervalo de tempo, e mesmo que haja perseguição imediata do agente criminoso. Olha aí que beleza. Justamente o que nós falamos. Inverteu a posse, já era. Tchau, um abraço, tá consumado. Beleza? Show de bola? Mais uma aula concluída. Muitas informações novamente, mas isso é bom. Quanto mais informações, melhor, tá? Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês. E lógico e evidente, ficou qualquer dúvida, galera, importante, não fique com dúvidas. Ficou qualquer dúvida sobre qualquer questão aqui da aula, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza? Tranquilo? Lógico e evidente. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você. E a hora de entrar para a tribo é essa.
Aproveite. Apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.